Olá, terceiro ano, uma explicaçãozinha rápida desse texto que eu coloquei semana passada. Ele é um artigo sobre a importância da filosofia nos campos da ciência. Eu sei que vocês leram, né? Eu sei que vocês leram, vocês são gente empenhada, né? Por que a cosmologia sem a filosofia não faz sentido? Cosmologia é um ramo da ciência que estuda o cosmos, né? A foto aí já indica tudo. Temos uma pequena foto aí do universo, do cosmos. Mas por que o estudo do cosmos sem a visão filosófica não faz sentido? Aí o texto começa com um parágrafo falando sobre aqueles que odeiam a filosofia, que falam mal dela ou que querem ver sua morte, inclusive o grande físico Stephen Hawking, né? Mas terminamos esse parágrafo onde que diz que mesmo eles falando mal da filosofia, todo embate que eles fazem para falar mal da filosofia ou para defender sua própria teoria é um discurso filosófico. É impossível tu fugir do discurso filosófico. Então, frequentemente se engaja em discursos filosóficos, né? Termina o texto assim, porque em si o questionamento do funcionamento do universo ele é também filosófico, né? Vamos ver aqui para baixo um pouco. Apesar do que os inimigos possam pensar, todas as áreas da ciência enfrentam questões que não podem ser respondidas dentro do próprio processo da ciência. O próprio questionar a validade daquilo ali, ou se é correto ou não, já é um processo filosófico. Então, o autor começa com essa pequena observação no embate entre uma coisa e outra. De fato, há uma crença filosófica escondida no coração da cosmologia. O princípio cosmológico afirma que, em grandes escalas, o universo é homogêneo. Tá? Em grandes escalas, ou seja, no total, na amplitude, quando a gente olha para o céu. Então, parece o mesmo em todos os locais. E também isotrópico. Tá? Parece o mesmo em todas as direções. Então, se a gente pegar e observar o universo, se a gente pudesse hoje desligar todas as luzes da cidade e ficasse escuro absoluto, né, sem o acesso de nenhuma luz artificial, né, que a cidade produz, nós veríamos a Via Láctea. Então, tu observaria que ela parece igual, homogênea, né, parecida e isotrópica, né, em todas as direções parece sempre a mesma coisa, né. Daí ele usa o exemplo do navio aqui, ó. Por exemplo, a vista de um navio no meio do oceano seria isotrópica, tá? Seria sempre a mesma coisa em todos os sentidos. Tu está lá no meio do mar, é igual para tudo quanto é lado. Mas quando a Terra está à vista não é a mesma em todas as direções, ou seja, 3 lados haverá mar e um haverá terra, simplificando a coisa. E a superfície do oceano em si é homogênea, né? Ela só vai deixar de ser homogênea quando tu observar a Terra, ou chegar bem perto da Terra, senão tudo é água, tá? Então, seria mais ou menos essa visão do universo que teríamos, né? Se a gente estivesse no local privilegiado e conseguisse ver o universo, ele seria homogêneo e isotrópico, igual e uniforme. Tá? Esse exemplo. O princípio cosmológico é fundamental, tá, para nossa compreensão de como o universo evoluiu, expandindo-se de um plasma quente uniforme e esfriando para formar a intrincada teia cósmica que agora podemos ver através de nossos telescópios, né? Eu espero que todos vocês tenham a chance de ver o universo. O telescópio eu já tive, né? Um professor de geografia uma vez me apresentou a visão da Lua muito de perto e parte do sistema solar, e é muito interessante. Mas é aquela ideia de um ponto privilegiado, tu olha o universo, ele é sempre igual para todos os lados, a não ser que você tenha um ponto de diferença, ou seja, ele é homogêneo para todos os lados, até que eu veja a Lua no telescópio ou eu consiga ver outro planeta no telescópio, no caso daquele dia eu vi Vênus. Então, Vênus e Marte, no caso, naquele dia. Então, fora isso, ele é igual em todas as direções e homogêneo. O princípio cosmológico é, portanto, um princípio estatístico. Só é verdadeiro se ampliá-lo a escalas gigantescas. Ou seja, né, nesse estudo, nós podemos comprovar que, se eu ampliar a escala a termos gigantescos, isso é verdadeiro, esse princípio cosmológico. Se eu estudar o mínimo da mínima parte, se eu dirigir meu olhar, o meu telescópio para um ponto do universo, por exemplo, a Lua, ou
Marte, que seria o mais próximo da gente, a gente vai ter um ponto diferente, tá? Então ele já seria diferente, não seria mais o mesmo, ou seja, em grandes proporções a cosmologia faz sentido, em pequenas proporções já não é tão assim. Então isso já é um questionário filosófico da mudança. Então, ó, mesmo assim, pode não ser verdade. O universo não precisa ser homogêneo. A teoria da gravidade de Albert Einstein funciona bem se não for. Se o universo não for homogêneo. Porque se o universo for homogêneo, a teoria dele não funciona. Entenderam? A aplicabilidade da teoria do Einstein só é funcional se entendermos que o universo não é igual. Ou seja, não é homogêneo, ou que a dilatação e a compressão e a gravidade ela funciona de formas diferentes em vários lugares, dependendo do tamanho da estrela ou do planeta. Bom, e a gravidade faz com que as estruturas cresçam com o tempo, exagerando pequenas diferenças iniciais, ou seja, aquela grande máxima do Einstein, o tempo é relativo ao observador e de onde eu observo. O tempo na Terra é diferente, por exemplo, do tempo em Marte. Um dia de Marte passa mais rápido que um dia daqui, porque o planeta é menor. Tá? Então, eu acho que é isso. É isso ali. E Vênus demora 50 e poucas horas terrestres para dar uma volta em torno dele. Então, o tempo é relativo de onde eu observo. E essas diferenças iniciais vieram das flutuações quânticas, tá? Das diferenças de vibração que o universo gera. Então, os cientistas são deixados em um estado de aceitação excitante, ou seja, aceito, mas é assim, né? Tem que aceitar. O princípio cosmológico é fundamental para a forma como descrevemos a evolução do universo, mas até agora temos sido incapazes de provar que é necessariamente verdade. Então, ele serve para dizer que o Big Bang existiu, mas não serve para provar, porque o Big Bang é uma coisa dinâmica e gigantesca. Mas se diminuirmos a estrutura do processo, não tem como. Então, aqui continuando o texto aqui para baixo, aqui, ó, perto da minha cabecinha, as tentativas de medir o universo, se o universo é homogêneo ou em escala tornar-se homogêneo, reuniram-se com mistos resultados. Mas a isotropia cosmológica foi de fato observada? A radiação de fundo, não é uma pergunta, mas a isotropia cosmológica foi de fato observada. A radiação de fundo da micro-onda cósmica emitida de todo o universo algumas centenas de milhares de anos depois do Big Bang é isotrópica. Isotrópica para uma parte de 100 mil. Analogicamente, nosso navio no oceano pode ver pequenas diferenças, mas a visão ao todo é isotrópica, ou seja, se a gente pegar e levar 14 bilhões de anos, mais ou menos, se eu não me engano, a existência do universo, para trás, a gente vai entender que o Big Bang é uma explosão isotrópica, ela é igual para todas as direções, para todos os lados, ela está acontecendo ainda. Tá? Mas agora, é possível obter isotropia sem homogeneidade? É possível obter igualdade sem a homogeneidade? Para o observador do centro de uma distribuição esférica da matéria, se a gente jogasse, por exemplo, o que ele está contando, se eu jogasse uma pedra no centro do lago e eu estivesse ali no centro do lago, eu ia olhar as ondas todas iguais para todos os lados. Então, se eu estivesse ali, né? No entanto, muitos cosmólogos se contentam em acreditar que a homogeneidade existe em alguma escala, quer tenha sido medida ou não, porque com a ajuda de um princípio filosófico não empírico, a homogeneidade decorre logicamente da isotropia. Uma coisa vem da outra. Tá? Dizer assim, ó, não, é homogêneo, o universo é igual para todos os lados, igual a isotropia, como o Big Bang se espalha para todos os lados, porque uma coisa deriva da outra. Tá. E nós questionamos, será que deriva? Será que agora essa semana descobriram a maior estrela do universo é 22.200 e não sei quantas vezes maior que o nosso Sol? E a gravidade dele é proporcionalmente bem maior que a gravidade do nosso Sol. Então a curva de distorção no espaço-tempo que ele faz é gigantesca, acabando em si com a isotropia da própria explosão do universo, né? Com a igualdade da explosão. Então, isso é conhecido como princípio copérnico, tá? Parte da ciência, vocês já estudaram Copérnico. Afirma que não há observadores privilegiados. Não estamos em um lugar especial no universo, e o centro é certamente um lugar muito especial.
Por esse princípio, o universo deve ser isotrópico em todos os lugares, de todos os pontos de vista e não apenas dos nossos. Ou seja, em qualquer lugar do universo que tu tiver, tu vai ver a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. A não ser que nós conseguíssemos ir lá e chegarmos ao ponto, né, ao ponto do Big Bang. Aqui, ó, o Big Bang seria aqui se nós pudéssemos estar no centro dele. Aí sim seria isotrópico e homogêneo, mas nós não estamos. Então, não interessa em qualquer lugar do espaço, pelo princípio coperniano, a gente não é privilegiado, a gente vai ver apenas uma parte, e essa parte, aí sim, se considerarmos o todo, é isotrópica e homogênea. Estão acompanhando? Tá fácil de entender, né? Aí, que para isso também seja verdade que o universo deve ser homogêneo também. O princípio de coperniano foi tão bem aceito na cosmologia que muitos cientistas o confundem com um princípio cosmológico, tá? Mas não é bem isso. Aqui para baixo um pouquinho. No entanto, o princípio cosmológico pode ser testado explicitamente enquanto o princípio copernicano adota uma crença de como o universo é, sem reconhecer dados empíricos. Tá? Então, nós pressupomos que o universo é assim, e até nesse momento, se a gente não conseguir botar um dado empírico, que é um dado da experiência, ou provar que isso esteja errado, ele é desta forma. Tá? O significado dessas posições na cosmologia é apenas uma maneira pela qual a disciplina se baseia em argumentos filosóficos. Tá? O próprio questionar-se isso, da distância, do local, do ponto onde eu estou no universo, já é um debate filosófico. Tá? Como a astronomia, o estudo de objetos celestes, a cosmologia só pode realmente testar suas teorias via observação, em vez de experimentação. Ou seja, não tem como tu testar a teoria cosmológica, porque não tem como aquele... eu vou ler aqui por quê. Não podemos realizar experimentos no universo como um todo, assim como não podemos explodir uma estrela em um laboratório. Mesmo que se pudéssemos, não é prático. Não deveríamos, não vamos explodir uma estrela dentro do nosso planeta. Você sabe o que acontece quando explode uma estrela, né? Ou tudo desaparece ou vira um buraco negro. Então não dá pra gente, teoricamente, explodir uma estrela, né? Eu me lembro quando fizeram o acelerador quântico, que eles iam chocar duas partículas de átomo uma contra a outra, e existia uma discussão gigantesca que nós criaríamos um buraco negro a partir disso. Né? Alguns outros dois disseram que nós íamos criar um outro universo a partir dessa explosão. Não deu em nada, mas eram teorias que estavam vigentes na época, e são questionamentos filosóficos. Por quê? Porque não há como testar. Eu não posso testar a explosão de uma estrela. No máximo, eu posso observar anos-luz da morte dela. Tá? Isso é um embate filosófico, uma discussão filosófica. Então, essas limitações significam que as escolhas filosóficas sempre terão um papel na construção e no teste das teorias cosmológicas. Ou seja, eu não consigo escapar da filosofia nesse embate da ciência ou da cosmologia. Tá? Além de questões de método, o conteúdo da cosmologia levanta questões filosóficas sobre a natureza da existência. Tá? Então, mais ou menos isso, pulando para baixo, né? Não é necessariamente o trabalho do cosmólogo refletir ou responder a essas questões, assim como não é tarefa do filósofo da ciência apresentar uma teoria de tudo. Ou seja, existe um filósofo que se chama filósofo da ciência, e ele questiona a ciência e faz ponderações, ou seja, faz levantamento sobre ela, mas ele também não tem a obrigação de responder tudo. Tá? É só para a gente ter uma noção de como caminha a ciência e a filosofia, para não dizer que uma coisa é inútil sem a outra. Tá? Por fim, ou terminando, o crescente número de iniciativas da filosofia cosmológica pode ser um sinal de que a perspectiva está melhorando, apesar dos inimigos. O exemplo do princípio cosmológico nos lembra que a cosmologia é cheia de escolhas filosóficas, quer percebamos isso ou não. Tá? Uma coisa existe junto com a outra. Está aqui de onde foi tirado o artigo. Se vocês quiserem ler mais coisas, lá tem mais sugestões sobre isso. Resumindo aqui e fechando o conteúdo, depois passando a atividade. Tá? O que eu quis apresentar para vocês é uma ideia de como uma coisa caminha junto com a outra, qual é a função da filosofia, qual é a função dessa matéria, né? Onde que ela trabalha, com o que ela pode trabalhar. Então, mesmo num campo tão abrangente que é a cosmologia, que é algo gigantescamente gigante, né? Vamos botar assim num termo muito estranho, ainda existe o questionamento filosófico. A primeira pergunta é certo ou não é, vai dar certo ou não vai, é correto ou não é, isso existe ou não existe. E assim nós vamos, tá?
Então, a atividade de vocês vai consistir no quê? Em retirar as principais ideias do texto. O resumo, vocês podem fazer na forma de resumo, na forma de tópicos, pode fazer na forma de esquema, né? É só retirar as principais ideias do texto. Vocês podem fazer isso sozinhos ou em dupla, tá bom? Qualquer coisa, meu telefone está no formulário, perguntem para mim no WhatsApp. Abraço para todo mundo.